Oh, aleluia, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? É muito motivo de alegria estar, né? Mais uma vez nesta casa. Um pouco nervosa, mas faz parte, né, irmãos? Porque eu assim, sinto no meu coração e tenho sempre essa convicção, pois a palavra do Senhor é algo muito sério. Então, né, tudo que é relacionado ao Senhor, nós temos que ter temor, nós temos que ter reverência, né? Então, nós não estamos falando qualquer palavra, e sim nós estamos falando a palavra do Senhor, né? Então, nós ficamos meio nervosos, meio ansiosos, né? Que faz parte do nosso ser. Eu quero deixar para a meditação da igreja nesta manhã em Ruth, capítulo 3, versículo do 10, só apenas o versículo 10 e 11. Ruth, capítulo 3, versículo do 10 e o 11. Essa palavra, ela falou muito em meu coração, né? Como a irmã falou que era o culto rosa, né? Outubro, comemora-se o culto rosa. Então o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Mas eu creio, irmãos, e falo uma coisa para os irmãos. Esta palavra eu já estava meditando ela há muito tempo. Eu estava meditando nessa palavra. Eu estava meditando ela há muito tempo. Quando a irmã me chamou, me deu o convite, eu já estava meditando na palavra. Eu falei: Senhor, tudo que o Senhor coloca nos nossos corações não é em vão. Por muitas das vezes nós estudamos algo, uma palavra, e falamos assim: será que vale a pena eu me esforçar? Vale a pena eu me aprofundar na palavra? Eu não vou pregar, eu não vou fazer. Mas tudo tem um tempo e um momento certo de Deus. E Deus falou: vai lá, minha filha, é a palavra que você tem meditado. Eu estou te dando essa oportunidade para tu falar a palavra. Igual o irmão falou, que nós temos que levar a palavra para encher aqueles que precisam de ouvir a palavra. Oh, aleluia. Vamos ler Ruth, capítulo 3, versículo 10 e 11, que nos fala assim: Boaz aceita Ruth, e disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre e quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Oh, glória a Deus, aleluia. Poderem se assentar, irmãos. Esta palavra, ela fala muito em meu coração. Esta palavra, ela nos fala sobre Ruth. Essa palavra é uma palavra que nos motiva, porque a palavra do Senhor nos fala que no capítulo 1 houve-se uma grande fome perante a terra de Efratá, que se falava antigamente, falava Belém. E a palavra do Senhor nos fala que Noemi, com seu esposo, com seus filhos, foram até a terra de Moabe. Por quê? Porque lá em Moabe tinha o seu sustento. Mas a palavra também do Senhor nos fala que ao chegar em Moabe, os seus filhos, Malom e Quilion, eles se casam-se com mulheres moabitas. Mas a palavra do Senhor nos fala que devido a um tempo, o seu esposo morre. E a palavra do Senhor também nos fala que Malom e o Quilion também morre. E a palavra do Senhor nos fala que ali ficou Noemi e as suas duas noras. E ali começa a trajetória daquelas mulheres. Ali acontece algo sobrenatural na vida daquelas mulheres. Por quê? Porque naquela lei, quando a esposa ficava viúva, o que aconteceria? Ela poderia voltar para a casa da sua mãe e dos seus pais. Mas a palavra do Senhor nos fala que chegou um tempo que Noemi fala para suas noras:
noras: volta para a casa da sua mãe, pois eu já sou velha e não tenho como dar filhos para você se casarem. E a palavra do Senhor nos fala que elas se abraçaram e se beijaram. Mas o que eu aprendo com esta palavra, que a fidelidade para com Deus e para com o nosso próximo, ela é mostrada no momento de dificuldade. Para que nós verdadeiramente provamos que somos fiéis, é no momento da dificuldade. Falar que é fiel e ser fiel no momento bom é muito fácil, mas o verdadeiro fiel é no momento difícil, irmãos. Oh, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que elas se abraçaram e se beijaram. Orfá ficou, com a sua família e com seus pais. E a palavra do Senhor nos fala que Noemi, fica junto com Ruth. E Ruth fala que não vai abandonar a sua sogra, que Ruth ficaria com a sua sogra. Ruth, ela não queria ficar na sua terra, pois Ruth era uma mulher estrangeira. Ela era moabita. E Noemi servia ao Deus vivo, ao Deus do céu. E a terra estrangeira servia a outros deuses estranhos. E o que eu aprendo, eu acho muito bonito, que Ruth fala para a sua sogra: e disse, porém, Ruth: não me insista para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei, onde quer que pousareis, ali pousareis. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, e se outra coisa não seja a morte que me separa de ti. Eu acho bonito essa história, eu acho bonito esse versículo, porque Ruth era uma mulher moabita, mas ela se compadeceu com a dor da sua sogra. Orfá, ela voltou, e Ruth, ela ficou. Orfá era esposa de Quilion e Ruth era esposa de Malom, mas ela ficou ali com a sua sogra. Ela foi leal, e a lealdade é muito essencial na vida do crente. E o que eu já aprendo com esta palavra, que muitos levantam a mão e falam: Senhor, eu sou fiel, mas quando a luta vem, abandona. Quando a luta vem, abandona. Quantos abandonaram? Já foi falado aqui. Quantas orações, quantas libertações, quantas curas, mas as pessoas se distanciou. Foi fiel enquanto estava precisando. Mas a Ruth, ela viu no momento muito sério. Ela não estava também, vivendo um momento de viuvez, mas também um momento de escassez. Mas ela ficou firme com a sua sogra até o fim, irmão. E todo aquele que persevera, o Senhor é com ele. E a palavra do Senhor nos fala que aí elas voltam-se para a terra de Belém, para a sua terra. E quando chega lá, elas já chegam no princípio da colheita da cevada. E a palavra do Senhor é muito linda, porque quando Ruth chega na sua cidade, na cidade de Belém, uma cidade totalmente diferente da sua, ela chega no momento da colheita. Mas o que eu aprendo, eu acho lindo nessa história, que ela não se senta, ela vai para a colheita, ela vai para o campo da respiga. Ela vai para o campo da respiga, ela toma atitude: eu tenho que prover para mim e para minha sogra. Ela está ali naquela colheita respigando. E a respiga era a colheita, que era uma lei israelita, que deixava os grãos no chão para as pessoas viúvas, para aquelas pessoas pobres. E Ruth ali começou, ali naquela respiga. Ela não foi para ter o melhor, ela foi para ter o baixo. Ela se rendeu à situação. E quantos não querem se render à situação? Quantos querem só o bom? Mas Ruth não, ela chegou numa cidade estranha. Ela chegou numa cidade que não era sua.
sua. Ela não foi, não, eu vou lá buscar para nós a melhor colheita. Nós vamos buscar os feixes bem bonitos, bem fartos. Não, ela foi para respigar. Oh, alabassuri, alabandarabassai. E quantos querem só o melhor de Deus? Quantos não querem se render à respiga? E ali a palavra do Senhor nos fala que ali, né, o dono daquela plantação, que era Boaz, ficou, né, impressionado com a atitude, com o vigor daquela mulher. E o que me chama mais atenção no 2, versículo, né, capítulo 2, versículo 10, nos fala assim: então ele caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achai graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e não conheceste. Aqui a Ruth, ela foi bem vista aos olhos de Boaz por tudo que ela fez pela sua sogra, porque ela estava ali buscando o sustento. E ela chega e pergunta: por que, né, eu dei graça aos seus olhos? Ele fala: porque eu fiquei sabendo o que você fez pela sua sogra. E para que nós possamos cair da graça dos olhos de Deus, nós temos que olhar para a situação do nosso próximo. Nós temos que buscar em situações difíceis. Muitos querem estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, né? Muito bom, meus irmãos, e não é. Ruth, aqui no capítulo 2, ela foi para respigar. Respiga, ela catava os grãos que ficavam ao redor da colheita. E muitos querem vir: não, está tudo bem, está tudo ótimo na minha vida, estou no Senhor. Mas quando, né, querem só o melhor, quando a luta vem, o desafio vem, para. E aqui Ruth, ela não parou. E o Senhor nos chama para ter atitude, posicionamento nas situações difíceis. Eu vivo e vejo um período que muitos não querem se dobrar, muitos não querem só o ruim, só querem o bom. Igual a mulher de Jó fala: tu reteste sinceridade a teu Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fala: tu fala como uma louca, só querem o bem de Deus e o mal não. E o povo, nós vivemos uma geração, desculpe falar, que o povo só quer o bem. O povo, ele não quer a respiga. Eu falo: Senhor, eu estou num período difícil, nem que eu vou me arrastando, nem que eu vou, nem tendo condições, mas eu vou. Pois o que o Senhor já fez lá naquela cruz do Calvário foi já grande benefício. O Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já temos que dar gratidão a todo tempo por este grande mérito que o Senhor fez para conosco. E essa história, né, de Ruth, eu acho ela muito linda, porque é uma história de atitude. É uma história que ela se posicionou no momento de escassez. Ela foi prover não para o seu só sustento, mas para o sustento da sua sogra. E muitos querem prover para si mesmo. Eu estando bem, minha mesa bem, meu armário bem, né? E não está vendo a dor do próximo. E Ruth não, ela nos ensina com esta história, ela nos ensina com esse texto, que nós temos que estar de pé no momento de respiga. Nós temos que estar de pé no momento das adversidades. E no capítulo 3, começa, né, a história de Ruth já como
uma mulher bem vista, não só na sua casa, mas uma mulher bem vista perante a sua comunidade. Aqui no capítulo 3, Ruth já é conhecida como uma mulher virtuosa. E Deus quer levantar uma geração, alabassuri, alamandarabassai. Deus quer levantar uma geração de mulheres virtuosas. Não virtuosa na igreja, virtuosa no seu bairro, virtuosa perante os seus vizinhos. Porque Ruth, ela é bem vista na cidade como mulher virtuosa pelos benefícios que ela fez para com a sua sogra. E não para com a sua sogra, para o Deus da sua sogra. Porque ela falou: o seu Deus é o meu Deus, irmãos. A mulher virtuosa, ela tem as suas virtudes. A mulher virtuosa, ela tem sabedoria e discernimento de Deus. E ali Ruth era conhecida já na cidade, uma mulher estrangeira, como uma mulher virtuosa, com as suas virtudes. E uma mulher virtuosa, ela é uma mulher provedora, ela é uma mulher conselheira, ela é uma mulher amiga, companheira. E quantas mulheres, ver o problema da sua casa, se cala, se prostra. Não, Ruth era conhecida na cidade como uma mulher virtuosa. E eu aprendo muito com esta palavra. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios 14: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola ela deriva. Por quê? Porque a sábia, ela vê o problema, ela ora, ela busca, ela tem paciência no Senhor, igual já foi falado aqui. E as pessoas que é para ontem não querem ter paciência. E aqui essa palavra, ela fala muito em meu coração sobre isso. Ruth, ela foi vista como uma mulher virtuosa. E aí também uma mulher virtuosa e uma mulher também que obedecia. Quantos não querem? Vou fazer o que eu quero, vou fazer o que está na minha vista, vou fazer o que é bem para os meus olhos. Mas não. A sua sogra, ela deu instruções para Ruth e Ruth obedeceu às suas instruções. E a palavra do Senhor nos fala: e disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes que pobre ou rico. Por quê? Porque ao fazerem a colheita, ao juntarem-se os feixes, levavam-se para a eira. E eira era um lugar distante da cidade, que ali a eira, ela separava, os grãos, tirava a palha e deixava só os grãos. Então a palavra do Senhor nos fala que a sua sogra, ela deu a instrução de ir e deitar-se aos pés de Boaz. Porque na lei de israelita pode ser até uma coisa assim, mas era a lei daquela época, o seu servo deitar aos pés do seu senhor. E Ruth vai para a eira, quando termina a colheita, quando eles debulham a colheita toda, eles fazem, e ali o seu senhor foi dormir, e a palavra do Senhor nos fala que ali Ruth foi, se perfumou, se arrumou e se deitou aos pés do seu senhor. Por quê? Porque ficavam o dono da colheita e ficava um servo, que era para tomar conta daquela colheita, para que não houvesse roubo. E a palavra do Senhor nos fala que Ruth deita aos pés do seu senhor. E o que ele fala? Esta segunda coisa que tu fez foi maior do que a primeira. Por quê? Porque aqui ele já está falando: você já proveu o sustento para a sua casa e para a sua sogra, e também você veio e deitou-se nos meus pés. Nem um servo meu veio e fizeste esta benevolência que você fizeste. Nem jovem nem rico.
Ninguém fez essa benevolência que Ruth fez, deitar-se aos pés do seu Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que ali, ao esse ato, direcionado pela sua sogra Noemi, por quê? Porque foi direcionada por Deus, porque nós sabemos que Deus, tudo tem um propósito para as nossas vidas. E ali a palavra do Senhor nos fala que após aquele ato, Boaz redimiu Ruth. E a palavra do Senhor nos fala que ali ele jogou-se a sua capa sobre Ruth e ali ele a redimiu. E a palavra do Senhor nos fala que ele procura saber se tem algum parente, se tem alguém que queria redimi-la. Mas até tinha. Mas o que acontece? Aquele parente ele não quis. E a palavra do Senhor nos fala que ali Boaz torna-se o remidor de Ruth. E ali a palavra do Senhor nos fala que a história de Ruth começa a mudar, irmãos, e a mudar para melhor. E eu falando, Senhor, o que o Senhor requer dessa palavra? E o que eu aprendo com esta palavra? Que estar aos pés de Jesus nos gera bênção. Oh, Abassúria, o Senhor falou muito forte no meu coração sobre esta palavra. Assim como Ruth deitou-se aos pés do seu Senhor, e ali ela teve o remidor, da sua vida, e ali a situação dela mudou. Quantos querem estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, mas quantos não querem estar aos pés de Jesus? Porque Jesus foi o nosso remidor. Jesus nos remiu lá na cruz. Nós não fomos comprados nem com ouro, nós não fomos comprados nem com prata, e sim com o sangue precioso do Senhor. E o Senhor começou a falar comigo sobre esta palavra, que estar aos pés de Jesus nos geram bênçãos. Oh, alabaçura, quantos querem qualquer coisa, irmãos? Quantos não querem buscar? Quantos não querem derramar a sua vida no altar? Quantos não querem orar e buscar? A primeira respiga se distancia, irmãos. Quantos outrora estavam firmes perante a presença do Senhor e não estão mais nos pés do Senhor? Quantos se renderam às respigas desta vida? E o Senhor tem falado muito com esta palavra, que o Senhor quer levantar uma geração de mulheres virtuosas. Não só mulheres, homens também, porque homens também têm as suas virtudes. Muitas das vezes tem homens que a sua esposa não é cristã e ele está ali caminhando, e ali ele é direcionado pelo Espírito, ele tem a sabedoria de lidar com aquela situação, que possamos ser virtuosos perante a presença do Senhor. E a palavra do Senhor, o Senhor começou a falar em meu coração. Em Lucas, a pecadora unge os pés de Jesus. Oh, alabassuri, alabassai. Em Lucas, a pecadora unge os pés de Jesus. Ela se ajoelha atrás de Jesus e aos seus pés chorando, e lavou-se os pés de Jesus com as suas lágrimas e depois a enxugou com os seus cabelos. Se derrama perante a presença do Senhor, se derrama nos pés do Senhor, coloca suas lágrimas no altar do Senhor nesta manhã, pois estar aos pés do Senhor, Ele queima todo o pecado, toda a nossa carne. A palavra do Senhor nos fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que o Senhor quer falar com esta palavra? Vence o que é mais alimentado. Se tu alimentar o teu espírito, ele vence. Mas se tu alimentar a sua carne, o pecado te vence. Mas quando aquela mulher se colocou aos pés do
do Senhor, né, lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Ali ela lavou a sua alma, todo o pecado foi queimado, irmãos. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Em Lucas, em Lucas, capítulo 10, versículo 39. Em Lucas, Maria escolheu a Jesus, né? E sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra que ele ensinava. Que cada dia mais nós possamos ir sentar, né, aos pés de Jesus, para ouvir a tua palavra, para aprender a palavra, para estar alicerçado na palavra. Já vivemos um tempo de falsos profetas. Quantos profetas tem no Kauai? Quantos na internet? Quantos estão levando e enganando uma multidão de pessoas? Tudo pode, nada tem a ver. Quantos estão trazendo para a casa do Senhor, igual lá em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso? Quantos estão trazendo para a casa do Senhor doutrinas de nicolaítas? Tudo pode fazer, não tem nada a ver. E estão trazendo para a casa do Senhor. Mas todo aquele que senta aos pés do Senhor, igual Maria fez, e escutou os ensinamentos do Senhor, não serão enganados. Marta estava ansiosa com afazeres domésticos, mas Maria escolheu a boa parte de estar aos pés de Jesus e escutando as palavras de vida eterna. Porque a palavra, ela salva, ela liberta e ela cura. A palavra, ela edifica, ela levanta e ela te restaura. Mas nós temos que estar o quê? Aos pés de Jesus. Glória a Deus. E quantos não querem cultos de doutrina, cultos de ensinamento? Quantos não querem mais estar labassúria, labandarabassai? Quanto não querem mais estar aos pés do Senhor aprendendo, irmãos? Como é importante estar aos pés do Senhor, pois Ele nos gera bênção para as nossas vidas. E o Senhor falou muito com esta palavra, pois o Senhor, Ele já nos redimiu. E também nós temos que estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lucas, a cura de uma dezena de leprosos, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo pelo que havia feito. Este homem era um samaritano. A palavra do Senhor nos fala em Lucas 17:16, que ali o Senhor curou os 10 leprosos, mas só veio um se prostrar aos pés do Senhor e agradecer. E a palavra do Senhor nos fala que muitas das vezes, né, nós somos ingratos, muitas das vezes não estamos verdadeiramente aos pés do Senhor e adoramos. Só queremos pedir: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Mas verdadeiramente nós estamos nos prostrando aos pés do Senhor com reverência, porque a palavra do Senhor nos fala que Ele prostrou e adorou. Muitas das vezes não temos porque pedimos mal, pedimos de qualquer maneira. Nós achamos que Jesus tem que fazer o que a gente pede, mas não, nós temos que prostrar perante ao Senhor e adorar. Aquele homem era um samaritano, irmãos. Oh, aleluia. Em João 12:13 nos fala sobre a mulher que unge aos pés de Jesus. Maria, tendo tomado 1 libra de perfume puro e muito caro, perfumou os pés de Jesus e os pés deles enxugou os pés deles com o seu cabelo, e a casa ficou repleta de odor do perfume.
que nós possamos ter a luz do Espírito Santo, porque a luz do Espírito Santo, o Espírito Santo nas nossas vidas é o perfume, que aonde a gente passa, a pessoa se sente bem, a pessoa é liberta, é curada, é salva, que nós possamos a cada dia mais estar aos pés do Senhor, buscando o perfume. Quantos perderam a sua essência por não estar aos pés do Senhor? Que possamos a cada dia mais declarar que o Senhor é o Deus provedor da nossa vida, é o Jeová Jirê, é o Jeová Rafa, o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Jeová Sabuate, é o Senhor dos exércitos que peleja as nossas guerras. Então nós temos que estar aos pés do Senhor, dando referência e dando toda a honra e todo o louvor. A palavra do Senhor nos fala que os santos ficam dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor, e que possamos estar aos pés do Senhor a cada dia, adorando e buscando, e quando nos prostrarmos com reverência, não de qualquer maneira, porque estás aos pés do Senhor é algo sobrenatural das nossas vidas, pois sabemos que todos os exemplos que esteve, todos aqueles que esteve aos pés do Senhor geraram bênçãos para as suas vidas. A pecadora, ela foi perdoada. A Maria escolheu a melhor parte, que é a palavra. O leproso, ele foi curado. E a Maria também, ela recebeu o perfume de Deus para com as suas vidas. Muitos pensam que bonança é material, mas não. A maior prosperidade das nossas vidas é esta aqui, estar aos pés do Senhor, buscando as coisas do Senhor. Oh, glória a Deus. E o capítulo 4, para encerrar, nos fala que toda fidelidade, toda lealdade de Ruth para com a sua sogra e para com o seu Deus mudou a sua situação, pois o Boaz redimiu e também casou-se com ela, e ali a sua situação de vida mudou. E como vale a pena, irmãos, estar aos pés de Jesus, e igual estamos fazendo nesta manhã de consagração, estando aos pés de Jesus, pois estar aos pés de Jesus, ela gera bênçãos para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Que nunca possamos a soberba, o eu, se prevalecer nas nossas vidas. Que nós possamos sempre descer e estar aos pés de Jesus. E assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade.